Bom, pessoal, esse é o terceiro vídeo da nossa série Como se preparar numa entrevista de emprego. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar um pouco como eu me prepararia para uma entrevista numa empresa B2B e numa empresa B2C. Se você não sabe a diferença, nós temos um segundo vídeo do canal onde a gente fala um pouco sobre isso. Bem, no vídeo de hoje eu quero te mostrar um pouco sobre como eu me prepararia para responder a pergunta do entrevistador, onde ele pergunta: e por que você quer trabalhar com a gente? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus candidatos e eles nem sempre sabem responder, ou às vezes dão uma resposta muito clichê. Então, por que eu estaria motivado para trabalhar lá, além de ser uma oportunidade muito interessante, por ser uma empresa grande, sólida, e porque eu sei que eu teria capacidade de crescer lá dentro, que são todos motivos válidos, vale a pena eu pesquisar um pouco sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, sobre os projetos da empresa. Pesquiso aqui Amazon Web Services, tá certo? E vou entrar aqui na página deles. Vamos ver o que tem aqui de informação interessante para a gente. A gente já pode ver aqui que a Amazon ela tem uma série de produtos disponíveis no mercado. Então eles têm produtos de analítica, tem produtos para a internet das coisas. Se esse é um assunto que você tem interesse, vale a pena pesquisar. Tem ferramentas para desenvolvedores e tudo mais. Tem até computação quântica aqui, robótica e satélite. Vale a pena você dar uma olhada nessas áreas aqui e você ler um pouco sobre qualquer coisa que te interesse aqui. Então vamos supor aqui que eu sou um cara que está interessado na parte de containers. Amazon Fargate, Serverless Compute for Container aqui, né? Vamos dar uma lida nisso aqui. Então eu posso abrir essa página e eu posso ler um pouco sobre isso aqui. Então, quando um entrevistador vier perguntar para mim, putz, por que você quer trabalhar na Amazon? Eu gosto da Amazon, é uma empresa grande, uma empresa sólida, é uma empresa que eu vejo que eu posso fazer uma carreira. Aliás, eu até já dei uma pesquisada e vi que, putz, esse serviço de vocês, o Amazon Fargate, que faz uso da computação serverless, né, as Functions as a Service, é muito interessante, porque é uma forma nova de consumir cloud e é muito interessante, porque já tem vários casos de uso com vários clientes, é uma forma mais barata de se consumir cloud e é uma forma muito eficiente de se usar isso, né? Então eu achei muito legal. Claro que você vai demorar um pouco mais de tempo do que eu que estou lendo aqui rapidamente no vídeo, mas mostra que você teve interesse de pesquisar, entender e realmente se diferenciar um pouco mais na entrevista de emprego, certo? Então vamos voltar aqui para a página inicial do site deles, tem mais uma área que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, recapitulando aqui, temos os produtos, vale a pena você dar uma olhada em tudo que é do seu interesse, por exemplo, aqui na área de machine learning, na área de desenvolvimento e tudo mais. Ele também te mostra na página inicial casos reais com clientes da Amazon, casos de sucesso. Então, nada te impede de vir aqui e entrar, por exemplo, nesse caso da Epic Games, e ver como que eles ajudaram a entregar o Fortnite para mais de 200 milhões de jogadores. Então, esse é um caso muito interessante que vale a pena você ressaltar também na entrevista. Falar, olha, eu quero trabalhar aqui porque eu vi o que vocês fizeram com a Epic, eu achei sensacional e eu quero lidar com esse tipo de demanda, eu quero resolver esse tipo de problema. Eu acho que isso é o maior desafio que existe hoje em dia na área de tecnologia. Então, quero poder ajudar vocês e aprender com vocês sobre isso. É o diferencial, é como você pode se destacar de outros candidatos com uma resposta como essa. Em grandes linhas, é tudo isso que você precisa fazer para entender um pouco mais sobre a empresa da qual você está se candidatando. Você precisa entrar no site dela, ver quais produtos ela oferece e ver alguns casos de uso que ela tem. É um overview que você precisa, meia horinha entrando no site já é suficiente para você angariar essas informações que vão te ajudar numa entrevista de emprego, tá certo? Agora vamos supor que você está se candidatando para uma empresa B2C, certo? Uma empresa B2C, a gente sabe já o que ela faz. É uma empresa que está no dia a dia nosso, né? Então como que você faz para se preparar, para você se diferenciar para uma entrevista como essa? Todo mundo sabe que o Nubank é uma empresa que fornece serviços financeiros para o cliente final, através do aplicativo deles, é um banco digital, certo? Só desse ponto ele já é uma empresa inovadora, porém, se você responder isso, você vai ser só mais um, né? Todo mundo sabe disso do Nubank. Então, como que você faz, sendo um funcionário técnico, um candidato técnico, como você faz para se diferenciar?
você faz, ao invés de você procurar apenas o nome da empresa, você pode pesquisar como funciona a área de engenharia de software no Nubank, por exemplo. E aí você vai ter uma série de informações sobre essa, sobre qualquer empresa. Qualquer empresa relevante no mercado vai ter um blog que vai falar sobre a área de tecnologia deles. Se não falar, você pode pesquisar um pouco nos concorrentes, quais são os desafios deles, tudo mais. Então, no caso do Nubank, a gente tem um blog deles e eles têm exatamente o que a gente quer saber. Como funciona a engenharia de software no Nubank. Tem até um post aqui de como funciona a seleção para engenharia de software. Eu não vou entrar aqui, que basicamente vai falar o que eu já vou te falar no nosso vídeo, mas essa é a dica que funciona para qualquer empresa, qualquer startup, qualquer empresa de tecnologia, essa é uma dica válida. Então vou entrar aqui e vamos ver o que ele fala. Então ele vai te falar um pouquinho aqui como funciona a engenharia de software no Nubank, ele vai te falar como que são os times de engenharia são estruturados. Então aqui você já tem uma palavra-chave que você precisa usar na sua entrevista de emprego. Então eles lá usam Agile, então você precisa já pesquisar sobre Agile, como funciona, como que é a dinâmica, porque você já vai mostrar a entrevista que você já conheceu um pouco sobre essa metodologia, como é que eles são organizados, isso já vai te dar um diferencial. Qual é o papel da engenharia, né? Então, o Nubank é uma empresa de tecnologia. Então, aqui eles explicam, por exemplo, que eles têm o time de front-end que desenvolve todo o aplicativo deles, né? Todo o app que você interage deles é desenvolvido pelo time de front-end. Tem o time de back-end que trabalha na operação, né? Trabalha em suportar esse front-end para entregar funcionalidade, né? Tem o time de operação e tudo mais. Só de você ler esse blog aqui, você já vai estar se diferenciando bastante para uma entrevista de emprego, né? E nessa parte que eu acho que é a mais importante para uma entrevista num cliente como esse, no Nubank. Então, a tecnologia que eles usam lá dentro, né? Então ele fala aqui, olha, a maior parte dos serviços do Nubank são escritos em Clojure e usamos o Datomic como o nosso banco de dados. Então, assim, já está aqui. Você precisa aprender sobre isso para você se destacar numa entrevista de emprego nessa empresa, certo? Então, basta você vir aqui, procurar no Google o que é Clojure, e você não precisa ser especialista nisso para uma entrevista de estágio, uma entrevista júnior. Basta você ser um cara que, putz, já teve interesse de pesquisar e entende um pouco sobre isso, tá certo? Então esse pessoal que desenvolveu essa linguagem Clojure aqui é um pessoal que quis juntar as duas vantagens, né? A vantagem da performance e estabilidade do Java com a facilidade de se programar com uma linguagem dinâmica. Eles juntaram esses dois, criaram essa linguagem nova, assim como eles colocam aqui. É uma linguagem baseada aqui em Lisp, é uma linguagem funcional, e é um paradigma totalmente diferente do que você vê por aí. Então, vale a pena você ler bem direitinho isso aqui, talvez procurar até mesmo vídeos no YouTube sobre o que é essa linguagem, como ela funciona, quais são as vantagens e as desvantagens. E a mesma coisa com o Datomic, que eles mencionaram aqui. O que é o Datomic, né? O Datomic é um banco de dados distribuído, transacional, imutável, queryável, certo? Você pode pesquisar dentro dele e flexível. Esse eu já tinha pesquisado sobre ele no passado, e basicamente o Datomic é um banco de dados que tem todas as propriedades de um banco de dados relacional, então ele é íntegro no armazenamento de dados dele, e ele tem uma característica muito importante. Todas as interações com o banco de dados da Atomic, elas são registradas e você consegue verificar para fins de histórico e auditoria, você consegue verificar todo o histórico de um dado lá dentro. Então, ele se torna um banco de dados muito interessante para um cliente de um setor bancário, que é o caso do Nubank. Então, muito provavelmente é por isso que eles escolheram esse banco de dados como a base deles. Vale a pena você entrar nessa página, entender como funciona, talvez fazer o Hello World dessas tecnologias, um Hello World com Clojure, um Hello World com Datomic, e assim você vai chegar na entrevista de emprego totalmente preparado, muito confortável até, para poder mostrar que você tem disponibilidade, é uma pessoa que já pesquisou e que realmente pode ajudar o Nubank a atingir os objetivos dele, tá certo? Então, esse é o ponto desse vídeo. Como que eu faria para me preparar para uma entrevista de emprego? Não tem muito segredo. Nesse primeiro passo aqui, eu tentaria entender a empresa, depois eu tentaria entender o que a vaga pede, e depois eu tentaria entender quais são os requisitos técnicos daquela vaga, né? O primeiro passo está feito.
Os passos seguintes nós vamos fazer nos próximos vídeos, onde eu vou falar para você um pouco mais sobre qual é a sua postura na entrevista de emprego e como se preparar tecnicamente para a entrevista de emprego. Tá legal? Até mais!